Olá, senhoras e senhores, começando mais um debate por Santa Catarina, aqui na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão, pelo YouTube e também na RCO, para todo o oeste de Santa Catarina. Já agradecendo a sua audiência, agradecendo o seu carinho, já dividindo tela aqui comigo, Dom Esquiave, lá no Alto Vale, daqui a pouco teremos a presença de Fabiano Rambo no oeste e também Prisco Paraíso lá em Florianópolis. E também aqui com a gente já o deputado estadual, o deputado Gercé Lopes, do PL, que é aqui da região sul de Santa Catarina, daqui a pouco já vai falar com a gente. Eu vou começar cumprimentando você, Dom Esquiave. Tudo ótimo, essa audiência maravilhosa que nós temos aqui em toda Santa e Bela Catarina, e já me mandaram que tem gente de Londres acompanhando essa entrevista, Almir. Só no aguardo, hein? Um abraço para a galera de Londres que deve estar passando calor, porque aqui em Criciúma está muito, muito frio. Fui no centro agora almoçar e estava 9 graus, né? A temperatura no termômetro, mas a sensação térmica é menos, é claro. Mas vamos cumprimentar, então, o deputado estadual Gercé Lopes, deputado do PL, que foi um dos líderes do movimento aqui que Santa Catarina aprovou agora, que a Assembleia aprovou, que é multar a maconheirada que gosta de fumar um baseado nas praias, nas ruas e tal. E aproveitar também, Dom, porque você teve lá no CIPEC, mas o deputado Gercé Lopes não pôde comparecer. Vamos saber qual o motivo dele não ter ido lá no CIPEC. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde, prazer falar com o senhor. Boa tarde, obrigado pelas referências, né? Na verdade, eu sou o autor do projeto de lei que multa exatamente quem portar ou quem usar isso em ambiente público, e foi uma grande vitória para Santa Catarina. Deputado, o senhor não conseguiu participar do CIPEC por questões de compromisso ou escolha não ir mesmo? Não, foi questão pessoal e compromisso. Eu tinha agendas no sábado e na segunda de manhã. Eu já tinha uma pré-agenda marcada, não consegui desmarcar, porque nós estamos aí num período pré-eleitoral e era muito importante essa reunião para as pessoas que eu tinha deixado ali à disposição desse meu horário. E eu não consegui adiar isso. Então, eu tive que ir lá, tive que fazer uma escolha, né? Infelizmente, não pude estar lá no CIPEC, mas lá não faltou representatividade, né? Foi excelente, como sempre é. E uma pena não ter conseguido ir dessa vez. Agora, deputado, começando aqui com a primeira pergunta mais direta para o senhor, falando em relação à aprovação desse projeto, que o senhor foi o autor, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais, porque quando daquela notícia do STF de não criminalizar o porte de 40 gramas de maconha, mas defendido até pelo Dias Toffoli, que seria qualquer droga, ele deixou bem claro, na votação do Dias Toffoli, ele falou assim: eu estou voltando para que qualquer droga na posse de alguém até 40 gramas não seja criminalizada. Mas, no caso, a votação se referia ao porte de maconha especificamente. E aí, muitas pessoas passaram a comemorar em páginas na internet, achando que estava liberado o porte de 40 gramas de maconha. Na verdade, não está liberado, continua sendo crime, e agora em Santa Catarina com um agravante. Já que é uma questão administrativa, terá uma multa administrativa. De quanto vai ser essa multa? Já era algo que o senhor estava planejando ou foi para combater essa decisão do STF? Já era algo que o senhor já trabalhava há algum tempo, né? Esse projeto de lei de 2021. E, pelo incrível que pareça, ela acabou sendo aprovada aí dias depois, né? Sendo colocada em discussão dias depois dessa decisão do STF. Cara, existe um ativismo muito judicial muito forte, né? Muito grande lá por parte do STF, principalmente, né? Que tu vê o posicionamento do Dias Toffoli, né? Querendo descriminalizar tudo. Isso deveria ser uma decisão e um debate dentro da Câmara Federal e não dentro do STF. Então, um ativismo muito grande, né, que está botando em risco a nossa democracia. Mas ainda assim, né, deixando essa questão de lado e falar da decisão em si, é como o senhor falou, 40 gramas, até 40 gramas, se não caracterizar tráfico. Né? Então, ainda que possa ser 30 gramas, mas se o contexto da apreensão ficar explícito que ele estava traficando, vendendo aquela droga, ele vai responder por tráfico. Vai responder em tese, né? Porque hoje até está muito flexível e muito impune as pessoas que utilizam droga e até as pessoas que fazem tráfico de pequenas quantidades de drogas. Eles não respondem nada, fica por isso mesmo, a polícia leva preso. Eles acabam saindo da delegacia antes
do próprio policial, então já nem se faz muito cumprir a lei, né? Hoje a lei vigente ela é clara e não foi revogada e nem alterada. Tem lá a lei de crime de drogas que diz que se tu se quer oferecer gratuitamente para alguém para fazerem uso de qualquer droga, você já pode responder por crime, né? E até chegar a uma detenção de até 1 ano e meio de prisão. E, infelizmente, não se cumpre. E, para mim, o usuário ele é tão criminoso quanto o traficante. É igual o corrupto e o corruptor. Só tem o corrupto porque alguém está corrompendo ele. Então, só tem o drogado porque o traficante vende para ele. E só tem o traficante porque ele compra do traficante. Então, para mim, é uma rede de crime que deveriam ser penalizados igualmente. E não penaliza, passa a mão, os caras caem num vício, nesse vício pesado, vão para a rua, viram indigentes, estão lá roubando, furtando, incomodando a sociedade, né? E aí não pode botar a mão nesses caras, tu não pode prender, tu não pode fazer uma internação compulsória, e eles ficam ali, vão aumentando, e o judiciário, né, que depois de tomar essas decisões e defender andarilhos, vão para suas residências altamente seguras, né, longe da sociedade, vivendo num mundo paralelo, enquanto o povo, o cidadão de bem, que tem que ir no mercado e tem que se deparar com essas pessoas, criando constrangimento e às vezes até assaltando eles, é que se exploda, né? Infelizmente, está nessa situação. Deputado, só para fazer mais uma pergunta, Dom, já passo a palavra para você. A gente tem debatido aqui muito, Gessé, a questão de, por exemplo, não é crime portar 40 gramas de maconha, mas é fruto de um crime. Eu até usei um paralelo uma vez aqui, que é o seguinte, olha, assaltar um banco é crime. Agora, se tu estiver portando somente R$20 daquele dinheiro roubado, talvez não seja crime, segundo o STF. Porque é algo muito complicado de se entender isso. Porque, mas ora, se é como se tu roubar é crime, mas portar mercadoria roubada não é. Eu não entendo, sabe? É um complicador. Eu acho que é óbvio que o senhor tem umas posições bem mais fortes em relação ao combate às drogas, até porque tem essa política que o senhor defende, mas eu também sou totalmente a favor ao combate às drogas de toda e quanto é forma. Não tem 10 gramas, 5 gramas. Uma única pedra de crack é o suficiente para destruir uma vida inteira de uma família. Não estou falando de uma pessoa. E eu não consigo entender como é que eles chegaram nessa conclusão. É que não tem, né? Na verdade, o que eu penso? É um conta-gotas. É um conta-gotas em direção à descriminalização e à liberação de drogas de forma generalizada. Eles sabem que se pegar e liberar a droga, liberar a maconha de forma geral, talvez eles tenham uma repercussão muito pior ainda, né? Ainda pior na sociedade e do parlamento. Então, isso aí são conta-gotas. Eles vão fazer um aqui, faz um outro lá, faz outro gesto aqui, faz outro gesto lá. Dessa forma, eles fazem da forma que fique um pouco mais, sei lá, enfim, que a gente vai aceitando, acaba aceitando. Vão cavando precedentes, né, deputado? Então, olha na questão que tu deu de exemplo, né? A mesma coisa do furto de carro. Então, furtar carro não pode, mas então comprar um carro roubado pode. E assim, o cara que trafica não pode vender nenhuma grama, né? Mas tu pode comprar uma grama dele. É estranho, né? Realmente não existe coerência nessa situação. Então, não podemos esperar coerência de uma instituição que deveria respeitar as leis e não alterá-las da forma como elas bem entendem, né? Então, nós já temos um desrespeito pela Constituição e pela finalidade do que serve o STF, juízes que parecem blogueiros com páginas dando entrevista e fazendo política. Infelizmente, esse é o nível. E eu acho que daqui só para pior, se a Câmara e o Senado não tomarem uma posição. Dom Schiavi, com você. Bom, antes de fazer a pergunta para o deputado, quero mandar um abraço para o Fabiano Rambo. O Fabiano acabou de comunicar que o voo dele atrasou, por isso ele não poderá participar do programa hoje, tá? Okay. Fabiano que está em Florianópolis, voltando agora para Chapecó, e logo mais terá voo direto para Pinhalzinho. Sabia disso, Almir? Aeroporto de Pinhalzinho funcionando agora para voos domésticos. Mas voltando, deputado, eu vou pegar uma carona no assunto Brasília, tá? E depois nós voltamos para o Estado aqui. Assunto Brasília é a reforma urgente
nessa reforma da tributação do Lula, né? Reforma como que eu posso dizer? Reforma do amor, né? Essa tributária aí é a reforma do amor. Eu gostaria que o amigo falasse sobre essa pauta e principalmente sobre os catarinenses, deputados, esses que votaram a favor dessa reforma do amor, que na minha opinião é totalmente esdrúxula, deveria fazer uma reforma na Constituição primeiro, para depois chegar numa reforma tributária. É muito complexo essa reforma, de fato, eu não me envolvi até por ser deputado estadual, então tudo que eu sei assim é por autos, né, por ver, por acompanhar deputados, enfim, e muitos deles ali sempre denunciando, né, dizendo que da forma como estava não seria bom para a população. E nesse quesito, né, da votação, ela fica muito explícita se analisando quem que fez o seu voto favorável dos deputados federais catarinenses. Até fiz questão eu sempre faço questão de, nesses tipos de votos, expor o voto deles, porque às vezes, por uma questão ética ali, os outros deputados federais acabam não fazendo isso, mas eu sempre tive esse perfil de divulgar os seus votos, que eu acho que é a principal responsabilidade e finalidade de um deputado, né? O seu voto, é ser responsável por aquilo que tu vota. E o perfil daqueles que estavam ali, o pessoal do PT normal, né? Enfim, já se esperava. E os outros estão fechados com o governo. Ali estão mais preocupados em receber suas emendas, seus valores, para trazer aqui em forma de um valor político e fazer suas amarras, do que realmente está pensando no catarinense, no resultado prático do que essa reforma tributária pode causar, né? Existem ali situações em que vai ter aumento de impostos, vai ter aumento de burocracias, enfim, da forma na íntegra ou com detalhes, eu realmente não sei dizer, mas logicamente as informações que eu acompanho dos próprios deputados da base é que ela não foi bem elaborada e não deve ser coisa boa aí para o nosso Brasil. Perfeito. Pegando uma carona em um desses especificamente, que se elegeu pelo PL e agora mudou para o Republicanos, que é o Jorge Guetem, né, que foi nessa onda bolsonarista, e eu quero fazer uma pergunta para o deputado. O deputado, na vida pessoal, surfa. O que você acha desses surfistas que estão indo na carona do presidente Bolsonaro e do PL, embarcando nessa onda bolsonarista, sendo que, como diz, o print é eterno, né? Surfar em outras ondas ali. É lamentável. Primeiramente, a falta de crivo, às vezes, no voto. Eu sempre faço essa crítica, né, aos próprios eleitores que vão pelo número, não olham o perfil, não olham o tipo de comprometimento que aquela pessoa tem. Acho que o cara que ele levanta a bandeira do Bolsonaro, né, tem que ter um perfil igual. Não dá para só pegar um número dessa pessoa e achar que ele vai dar certo só porque está na sigla. Isso é o Jorge Guetem, que é um cara, quem conversa com ele, é um cara super simpático, enfim, entusiasmado. Eu pessoalmente não tenho nada contra ele, mas tu vê que ele não tem o perfil, ele não tem o conhecimento de causa, né? O cara que vota em Bolsonaro, que se diz bolsonarista, ele tem que ter uma linha ideológica muito bem delineada. Ele tem que ter uma forma de atuação muito bem assertiva, porque o eleitor da direita depois vai cobrar isso. O cara ele sabe o que cobrar e como cobrar, e a internet, a rede social está aí. E ele, por não ter conhecimento de causa, e somado a isso, como nos próprios discursos ele tem feito nos eventos do PL, quando estava no PL, de que ele estava mais preocupado em trazer recurso, ou seja, está mais preocupado em votar com o governo para poder receber as emendas, né, e poder fazer a sua política aqui, porque no final ele não tem conhecimento de causa, não sabe ganhar ou estabelecer o seu voto, ou o seu eleitorado, ou agradar o seu eleitorado através de um discurso de direita, porque ele não tem conhecimento, então ele quer agradar com recursos, só que isso tem um custo alto para Santa Catarina e para o Brasil, tendo que votar a favor desses projetos petistas, né? Adianta trazer R$1 milhão para cá, sendo que na reforma tributária, nesse caso, o catarinense vai pagar muitos milhões ali. É incoerente, exatamente. Concordo com o deputado. Exatamente. E aí
isso vai ter um custo para ele eleitoral, eu não tenho dúvidas disso. Por exemplo, o Moisés, vamos dar o exemplo do ex-governador Moisés. Ele abandonou e fez questão de não só abandonar, mas como criticar o Bolsonaro e os bolsonaristas, né? E se uniu à velha política, e nos 2 últimos anos de mandato dele, ele fez Plano 1000, PIX, ele praticamente comprou as prefeituras, fez obra, fez muita coisa, investiu muito e ficou em terceiro, perdeu para o PT. Perguntaram para ele, numa entrevista, o que faltou para ele vencer. Ele, ironicamente, falou, faltou o voto. E chegou a dizer que achava que não sabia que obras, que ele aprendeu que obra não ganha eleição. Ou seja, essas pessoas que estão aí se vendendo lá por causa de esses bolsonaristas, né, que se dizem bolsonaristas, que estão lá achando que vão se reeleger porque estão trazendo verba e votando junto com o governo, terão muitas dificuldades. O pessoal do MDB é tradicional do MDB, né? Eles são muito fisiologistas. Talvez esses ainda consigam, porque eles não têm um compromisso com o Bolsonaro, né? Eu não sei se na campanha deles eles falaram isso, mas são pessoas que geralmente trabalham mais no fisiologismo, né? Nas amarras com relação a esses valores, né? Então, talvez não tenham tanta dificuldade na reeleição, mas esse pessoal que se diz Bolsonaro e está trocando a sua vertente ideológica por dinheiro, não ilícito, mas o dinheiro imoral da venda do seu voto e do seu posicionamento por emendas, ele vai ter um retorno negativo na eleição, não tenho dúvida disso. Todos tiveram. Muito bem. Já vou cumprimentar o Prisco que está entrando aqui com a gente no friozinho de Florianópolis. Prisco, já estamos aqui batendo um papo com o deputado Gessé Lopes, já falamos sobre o CIPEC, já falamos sobre a multa para os maconheiros e também um pouquinho ali sobre a reforma tributária que passou ontem lá em Brasília. Quero deixar aberto para você fazer sua pergunta, te cumprimentando. Seja bem-vindo ao programa. Muito bem, muito bem. Estou aqui encasacado, porque está um frio danado. E tem uma tainha atrás de ti, Prisco. O velhinho... O velhinho sente frio, Mas muito boa tarde, meu caro Almir, Dom, e um abraço especial ao deputado Gessé Lopes, extensivo ao seu pai, a quem muito quero bem. Pois muito bem, eu gostaria de fazer uma primeira indagação ao deputado seguinte. A gente observa que, não sei se isso já foi indagado, mas enfim, no embalo da fortaleza eleitoral que representa Jair Bolsonaro em Santa Catarina, muita gente querendo pegar carona, né? Gente que não era bolsonarista. Falamos disso agora, mas pode seguir. E, veja bem, não quero entrar nessa questão de bolsonarista raiz, que só pode estar no PL e receber o apoio do Bolsonaro, quem é raiz. Aí, na minha avaliação, é uma bobagem. Quanto mais o partido crescer, é importante. Claro que tem que ter uma afinidade, uma identificação programática e ideológica mínima. Eu pergunto, o governador Jorginho Melo está conseguindo administrar bem isso, considerando o processo eleitoral, deputado? Muito boa tarde, satisfação. Boa tarde, é uma excelente pergunta. E realmente eu concordo contigo quando a gente acha que tem que ter aquele perfil rigoroso, né? Como o meu, por exemplo, para estar no PL. Eu tenho dito para as pessoas que às vezes vem me questionar sobre fulano ou ciclano que está entrando no PL, na cidade tal, para ser vereador, para ser prefeito, e que eu estou apoiando, enfim. E eu digo para eles, se eu usar a minha régua para apoiar candidato, eu vou ficar sozinho nessa, né? Então, porque o meu perfil é um perfil que não é todos que tem, é difícil, é um perfil mais embativo, mais combativo, enfim, e não é todos que têm esse perfil ou têm essa vontade de trabalhar dessa forma. Então, para entrar no PL, eu acho que tem que ter pelo menos, tem que ter uma afinidade, como você falou, gostar do Bolsonaro, enfim, mas ele vai ter o perfil dele de trabalho. Mas o importante é que, e eu falo para todo mundo, que se ainda assim, se o cara era do partido do PDT e está vindo para o PL, isso já é um gesto. E quando a gente pensa que a gente quer crescer à direita, nós estamos pensando em crescer pessoas. Se ele fez o gesto de vir, vamos dar uma oportunidade para ele vir
e realmente mudar a sua forma de pensar e de votar. Porque a partir da hora que, se ele fosse de esquerda de fato, né, às vezes o cara está nesses partidos por conveniência, porque a gente sabe que eleição municipal é um pouco diferente, e às vezes ele vem para o partido, o importante é que ele esteja alinhado do jeito dele de trabalhar, enfim, porque é difícil de tu crivar isso, né, até acho que o governador teria dificuldade de fazer isso, e se fosse fazer, acabava realmente perdendo força. Acho que é o momento de fortalecer o partido, mas, querendo ou não, quem está no PL, fortalecendo o PL, que lá na frente vai ser vereador, vai ser prefeito, com certeza está fazendo base para o próprio presidente da República, que eu acredito, presidente Bolsonaro, né, que eu acredito que ele vai reverter a situação dele e vai vir a candidato. E o cara do PL, mesmo ele não sendo todo aquele bolsonarista que às vezes o eleitor está esperando, com certeza ele vai ajudar na eleição do nosso presidente. Então, eu acho que é hora das pessoas terem um pouquinho mais de paciência nesse sentido, aceitar um pouquinho mais as pessoas e tentar entender que ser bolsonarista não é fazer uma faixa e não deixar mais ninguém se aproximar, e sim que a gente tem que abrir a porta para que outros venham e engrandecer nossa frente, e tirando gente da esquerda e trazendo para a direita. Então, o governador vem se havendo bem. Eu acredito que na maioria da sua aprovação. Eu acredito que na grande maioria dos casos, sim. Tá? Eu não consigo acompanhar todos, às vezes vem reclamação. Esse aqui é petista, daí eu pergunto assim, pô, mas então tu me mostra um posicionamento dele, uma fala dele que fala mal do Bolsonaro, ou que se posiciona realmente por uma bandeira extremamente esquerdista, que daí a gente pode tentar reverter, mas se tu não me mostrar um conteúdo só por fala, então eu de fato não recebi nada de ninguém, de nenhum dos candidatos hoje pelo PL que tem esse posicionamento explícito, né, a ponto de que eu fui lá, mostrei para o governador e o governador não fez nada. Então, pode ser que tenha, acredito que tenha, vai ter gente nesse meio do caminho que vai trair, que vai usar o PL e depois vai sair do partido, vai ter de tudo, mas a gente não consegue ter essa perspectiva, né? A gente tem que arriscar. Vão ter as pessoas que vão surpreender e vão ter as pessoas que vão decepcionar. Otimista com a candidatura de Ricardo Guide à prefeitura, com seu apoio, de Daniel Freitas e Júlia Zanata? O Ricardo Guide, ele não é um bolsonarista, nunca foi, mas também não é de esquerda, né? Mas ele vive o conservadorismo, né? Ele tem uma família tradicional de Criciúma. Dentre os players, desde o início, daqueles que se colocaram à disposição para o pleito em Criciúma, ele sempre esteve, na minha opinião, antes mesmo de qualquer acordo partidário, eu já dizia que ele era o melhor, né? Então nós já tínhamos essa tendência. Então, desde o início, desde quando ele se colocou à disposição, eu já digo que eu já apoio ele, né, a vinda dele. Inicialmente nós seríamos vice dele, e eu acho que eu não errei. Se a gente olhar as pessoas que estão à disposição, eu não tenho dúvidas que ele é o mais preparado e que ele está alinhado do jeito dele, da forma dele de atuar com a direita e com o Bolsonaro. Ganha a eleição? Ganha, com certeza. Lá na Austrália ele já ganhou a eleição. Muito bom. Agora, uma última perguntinha só. Qual o cotejamento que Gessé Lopes faz de Carlos Moisés da Silva em relação a Jorginho Melo? O Moisés brigou de cara. Extremamente. O Jorginho, Gessé, que tem um temperamento forte, parece que ainda está em sintonia. Não, mas tu já vê pelos posicionamentos, né? Totalmente diferente. Primeiro, a forma como, e tirando a parte ideológica, a forma como ele atende as pessoas, e o Moisés atendia. Eu sempre dou esse exemplo para todo mundo, porque aconteceu comigo. A primeira reunião que eu fui levar pautas assim para o Moisés, o Moisés, com muito custo, me atendeu em pé numa porta. Ele abriu a porta da sala, me atendeu em pé e falou, o que tu quer? Em 10 minutos, e todo constrangido, eu ainda não tinha nem assumido o mandato, falei o que eu precisava, tá, tchau, e vai embora. O Jorginho, na primeira oportunidade, a sala estava cheia, ele me passou na frente, não que eu gostaria de ter passado na frente, mas ele me chamou, não ia dizer que não.
E a gente ficou 1h15 conversando, eu podendo passar todas as demandas para eles, inclusive ideológicas, de ideias, enfim. Ele anota, ele acata, ele busca, ele te dá retorno. Então, para trabalhar com ele é extremamente diferente, já dá no atendimento, né? E o Moisés, desde eu assumi em fevereiro, em abril a gente já não tinha mais relação nenhuma, porque eles divergiam do Bolsonaro, e isso ficava difícil para mim, né? Porque as pessoas, os eleitores, a base, que ele abandonou também, porque nós tínhamos mais de 40, 50 suplentes, ele só aproveitou 2 no governo. Eu acho que é natural quando tu chega no governo, tu dá oportunidade para essas pessoas continuarem fazendo política e mostrando serviço, né? E ele não deu oportunidade para ninguém. Então ele tinha vergonha do time dele, ele chamava a gente de malucos. Eu não quero esses malucos no governo. Então ele tinha vergonha do Bolsonaro, do bolsonarista. Ele sempre dizia que ia fazer um governo republicano, nunca dizia que era de direita. Daqui a pouco, lá pelas tantas, já começou a dizer que quem fazia arminha na internet estava cometendo extremismo e sandice. Então, tudo isso ele fez questão de divergir, porque na cabeça dele ele achava que ele que ajudou o Bolsonaro, e ele falou isso numa entrevista, né, que ele que ajudou o Bolsonaro a se eleger e não ao contrário. Então, ele foi extremamente arrogante, né, e deu no que deu. O Jorginho mais político. Ele sabe aonde que ele se envolveu, o que ele abraçou, ele puxa no saco do Bolsonaro, ele fala bem do Bolsonaro, é o nosso líder, é o nosso presidente, ele defende o Bolsonaro. Ele, quando eu aprovei a lei da multa das drogas, no outro dia ele já publicou que ia sancionar. Eu levei para ele a ideia, que já está na Assembleia, de fazer a anistia dos professores que estão respondendo PAD por questão da vacina. Ele mandou para a Assembleia para anistiar. Então ele é um cara que ele está dentro da pauta. Eu nunca me decepcionei em nada quando se fala de pauta de direita. Então ele foi no CEPAC, discursou, ele participa, né? Então um cara extremamente, pelo menos está se mostrando extremamente inteligente, né? De uma forma, de antes que ele não pautava muito isso, mas também não era de esquerda, e a hora que ele encabeçou, que ele botou, que levantou a bandeira da direita Bolsonaro, e de lá para cá ele tem sido extremamente fiel. Muito bem. Deputado, lá no início o senhor falou que não pôde participar do CIPEC porque tinha sua agenda já previamente marcada, enfim, né, até em razão das eleições que acontecerão aí nos próximos meses. Era sobre isso que eu queria falar e fazer uma avaliação com o senhor, porque lá em 2018 a onda bolsonarista foi grande, em 2020 também, mas na minha opinião, e já compartilhei aqui com alguns colegas que até concordaram, em 2022, que se dizia que a onda bolsonarista não vai se repetir, na minha opinião, ela foi mais forte, apesar de o presidente não ter se reeleito, ela foi mais forte no aspecto de que elegeu mais deputados, mais senadores, mais lideranças do que 2018 e 2020. Agora, para 2024, qual é o cenário que o senhor vê na questão municipal, especialmente aqui na região sul, na nossa região, aqui Criciúma, Içara, enfim, aqui teremos muitos prefeitos eleitos do PL, não? Tá me ouvindo? É porque deu na internet. Sim, ouvi, sim, estamos ouvindo. O que eu acho? Vai ter, não é a mesma coisa do que eleições nacionais, deputado estadual, federal, né? Não é a mesma coisa, não vai ter a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque para vereador, por exemplo, todo mundo tem um vizinho, tem um amigo do amigo, um parente que vai ser vereador, tu acaba votando pela afinidade. E tu acaba votando no prefeito pelo carisma dele, né? Então, não tem muita questão ideológica no jogo. Mas é lógico que também tem aquele pessoal do Bolsonaro, do PL, que entende que tem que fortalecer o partido, para fortalecer o Bolsonaro, tem que fazer base. Isso vai se refletir. Tem aquele cara que não conhece ninguém, não conhece um vereador, não conhece ninguém, e vai votar no 22. Tem, isso é fato. Nós temos pesquisas que mostram isso, pesquisas internas que mostram que o simples fato de ser 22, tu já tens um percentualzinho favorável. Não é de longe, né? Como foi 2022, como foi 2018, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar e pode, dependendo da ocasião, até definir uma eleição. E esse que aparece. Prisco. Dom. Bom, vamos lá.
o deputado Gessé falou que se for pela régua dele, vai ser difícil nesse caso ali ter muitos candidatos. Eu concordo. Porém, vamos puxar para essa eleição municipal. A base vem forte. Estive conversando com a deputada estadual Ana Campagnolo e só do gabinete dela são 6 pré-candidatos que são assessor que estão saindo. E a vida do jornalista às vezes é invisível, né, deputado? Eu almocei com 4 ex-assessores seus no domingo no CIPEC e os 4 pré-candidatos a vereador, um deles, deixando claro, a única que eu conhecia assessora era a Dani, conhecia de eventos, não tinha conversado muito. Almocei com o Renato Laurindo, pré-candidato em Tijucas, com o Cabo Venturelli, pré-candidato a vereador em Blumenau, e me fugiu o nome com a Dani também na mesa, Leonardo. E o Leozinho passou por mim. O Leozinho, que era teu assessor, um menino muito bom, que é pré-candidato a vereador em Joinville. Ele é ainda. Desligou agora. Desligou, né? Quantos assessores que estão na base ali que o deputado pretende ajudar, auxiliar e eleger nessas grandes cidades? Lembrando que Blumenau é um grande polo, Joinville um grandíssimo polo também, Tijucas uma cidade um pouco menor ali, porém com muita força política também. O Leonardo e o Venturelli, eles já vieram de uma eleição, né? Então eles já têm um capital eleitoral mais interessante. E eu acredito na possibilidade. O Léo está pelo PL e o Venturelli, acho que pelo União Brasil, se eu não me engano, porque os números para ele no PL não eram interessantes lá. E eu tenho mais, eu tenho em Garopaba, eu tenho lá no Sul, tenho em Uruçanga também. Eu tenho uns 5 a 6 também candidatos que são assessores. E a gente está trabalhando para pelo menos eleger uns 3 deles, assim. Então, nós estamos firmes, né? E o trabalho deles, principalmente, foi como assessoria, porque como assessor, tu representando, atendendo as pessoas, levando as demandas, trazendo, atendendo, isso já é a política que ele está fazendo ali, né? Então, de fazer relacionamento, de mostrar serviço, de mostrar que ele tem capacidade de fazer o trabalho. Então, já foi a campanha deles já vem, né? Mostrando serviço enquanto assessor. E agora é consolidar isso através dessas bases, poder colaborar com eles numa eleição de forma orgânica. Então a gente está trabalhando bem isso aí, e a gente espera assim poder, pelo menos uns 3 deles aí, poder ajudar de forma mais efetiva. Vamos ajudar todos, mas a gente espera pelo menos eleger uns 3 deles aí. Muito bem. Quando eu falei ali da... Desculpa-me, só para concluir minha fala, perdão. Quando eu falei da forma, né, dessa régua, eu falo porque são iguaizinhos ao Gessé. O Leonardo de Joinville, o Cabo também, o mesmo estilo, claro que um pouco mais sorridente, menos ali, mas são bem da linha Gessé mesmo. Então você criou uma forma ali, né, Gessé? Uma fórmula Gessé. É natural que quando a gente vai contratar assessores, que são pessoas que têm nosso perfil, né? Nosso perfil. Então, todos eles fizeram trabalhos para o gabinete anteriormente. Todos eles já eram do time antes de serem oficial. Eu dou muito valor para isso. Eu não pego um cara porque o cara tem tantos votos, vai trabalhar para mim porque tem tantos votos garantidos. Ninguém deles é assim. Todos eles têm um perfil totalmente diferente disso. Mas são pessoas que já se botavam à disposição do gabinete para sempre fazer a agenda para o gabinete, nos procuravam, sempre foram parceiros sem pedir nada. E quando aparecem as oportunidades, eu sempre lembro, né? Então, foi o que aconteceu. Então, eu tenho certeza que, com esse carisma que eles têm, com esse perfil que eles têm, eles construíram boas bases durante esses 4 anos de trabalho fiel ao gabinete que eles fazem, prestam contas e trabalham de verdade, né? E tenho certeza que isso vai se reverberar positivamente para eles nas eleições. Então, a gente acredita que dá para eleger alguns deles aí, e aí agora vai depender bastante do que eles construíram durante esses 4 anos, né? Muito bem. Para dar encerramento aqui, Príncipe, eu queria passar para você encerrar com o Gessé. Eu só ia fazer uma rápida pergunta. Uma terceira candidatura à Assembleia em 26 ou está pensando em federal? Não, eu não tenho essas ambições, eu não penso que estar deputado estadual eu deva galgar outros tipos de pleitos, como se fosse
uma hierarquia a ser seguida, um patente, né? Para mim, deputado está... Deu uma travadinha aí no sinal do deputado, vamos ver se restabelece a conexão. O deputado que está em viagem, né? Está em Itajaí. E vamos ver se o deputado... Nos ouve, deputado? Acho que deve ter travado. Entrou um vento aqui, eu estou em Balneário, muito próximo a Itajaí, entrou um vento forte, pode ter sido alguma queda de internet realmente, Almir. Pode ser, mas, Prisco, um bom papo com o deputado Gessé Lopes, que ele não é aquele cara brabão que você vê lá na tribuna, ele é um cara muito simpático. E... Voltou, deputado, nos ouve? Agora voltou. Tá, pode concluir então aí. Só para eu lembrar do que se tratava a pergunta, eu fiquei aqui preocupado e acabei esquecendo. Sobre ser deputado estadual ou federal? Eu não vejo como o deputado federal fosse uma escada, depois Senado, depois, enfim, são pautas diferentes. Eu tenho uma bandeira muito estabelecida aqui em Santa Catarina, que é da segurança pública, da defesa dos militares, seja bombeiros quanto policiais, e para eles é muito mais interessante que eu esteja aqui do que em nível federal, né? Então tenho algumas bandeiras e alguns trabalhos que eu me orgulho muito de fazer enquanto deputado estadual. Mas vai depender muito de contexto, de construção política. Na minha cidade já tem 2 deputados federais, que é o Daniel Freitas e a Júlia Zanata. Já fica difícil ter mais um, né, lá disputando um espaço de uma região que é consideravelmente pequena. E como eu não tenho ambição, então a tendência é que eu vá para deputado estadual mais uma vez. Deputado, muito obrigado pela sua participação, excelente papo com o senhor. Eu estava falando enquanto o senhor ficou desconectado ali, que diferente daquele Gessé que dá esporro, que briga, quando a gente está conversando com o senhor no gabinete ou numa entrevista, é um cara super simpático, um paizão de família, um cara muito dedicado. Muito obrigado aí pelo papo. Muito obrigado. Eu sempre falo para as pessoas que as minhas brigas são com pautas, né? Na questão ideológica, às vezes não dá para te tratar com carinho certos temas. Se a gente não for rigoroso, né, intransigente, não dá para lutar por aquilo que a gente acredita nesse certame. Mas eu também sei, e na verdade o meu perfil é esse, de conversa, de agregar, todo mundo que conversa comigo, principalmente por ver esse meu perfil de rede social e de atuação no plenário, se surpreende porque eu sou totalmente diferente, né? Não que eu faça aquilo ali de mentira, mas é porque o tema pede, né? O tipo de coisa que eu abordo, que eu falo, ele pede que a gente seja mais severo na fala, na forma como conduz. Mas aqui no gabinete, no atendimento ao público, com certeza é diferente. E muito obrigado pela oportunidade, foi um excelente papo e foram excelentes perguntas. É um prazer poder conversar com os amigos, umas referências tão importantes como vocês aí no jornalismo de Santa Catarina. Valeu, obrigado. Então falamos com o deputado Gessé Lopes, que é aqui da região sul, e um papo muito bom, Prisco, um papo realmente papo edificante. É um cidadão autêntico, né? Sem meias palavras, né? Assume posições por inteiro, isso é muito bom. Isso, às vezes é um pouco combativo demais, e exagera aqui ou ali, mas isso é do contexto. O fato é que é um cidadão de conduta reta. Claro. Prisco, vamos mudar um pouquinho a pauta aqui agora e trazer aqui uma discussãozinha já para o final do programa aqui. Pautas federais, né? Ontem foi aprovada a reforma tributária e passou, né? Até parecia que não seria aprovada, mas foi aprovada. O que foi que aconteceu ali? O que foi que mudou? Não, na verdade, até não mudou nada, porque a previsão é que seria efetivamente aprovada. Tivemos ali algumas modificações na questão da carne, que o prometedor de picanha, se é que existe essa expressão, prometedor, mas, enfim, aquele que prometeu picanha com cervejinha, está taxando loucamente aí a cerveja e a picanha. E a carne só saiu graças a uma articulação de partidos vinculados, a começar pelo PL, ao ex-presidente Bolsonaro. Ficou muito feio para o atual inquilino do Palácio do Planalto, se bem não tem mais como. Prisco, mas deixa eu só falar uma coisa. Até o Dom estava falando sobre isso,
e eu não quis interromper o Dom na hora, mas eu gostaria de falar aqui, porque esses dias, esse debate foi motivo de discussão no Pingo nos Is, aqui na Jovem Pan. E naquela oportunidade, eles estavam criticando o fato de Lula ter defendido a inclusão de carne na cesta básica, não picanha. Que aí essa era a crítica. Mas tu não prometeu picanha? Ele queria que a carne, tipo carne de segunda, ou uma outra carne que eu não sei qual que era, fosse incluída para zerar o imposto para as pessoas comprarem. Então ele foi um demagogo, que, aliás, a gente já sabe que é de muito tempo, ao prometer picanha. Porque a picanha não ia ficar na cesta básica. Por que ele não prometeu carne de pescoço e cachaça? Não foi isso que ele prometeu, né? Para quem não lembra a promessa eleitoral, vou lembrar vocês. Só um pouquinho, deixa eu chamar um amigo aqui. Companheiros, porque o pobre gosta de comer picanha com aquela gordurinha passada na farofinha e aquela cervejinha. E é isso que ele prometeu e não está cumprindo, como bem disse o nosso decano. Então já era esperado, porque na verdade nós tivemos agora a regulamentação de uma reforma que já havia sido aprovada no ano passado, enfim, nada de novo. É uma reforma que simplifica o sistema tributário nacional, e aí é o ponto alto, mas que aumentou a carga tributária. E a nossa carga tributária sempre já foi muito elevada, né? Uma das maiores do planeta, e agora isso vai fazer com que o brasileiro tenha que comparecer ainda mais, né? E se o governo estivesse cortando despesas, estivesse praticando gestos, estivesse fazendo a sua parte, cortando na carne e reduzindo o tamanho do Estado, ótimo, mas não, continuam gastando à vontade. E quem tem que bancar a gastança e o fechamento das contas é o contribuinte. Simples assim, né? Bom, ainda no cenário federal, hoje de manhã, teve uma operação da Polícia Federal e em relação àquela suposta ABIN paralela que haveria no governo Bolsonaro. E, assim, é muita coisa, são muitas falácias e muito isso e muito aquilo, mas tem um trecho ali que me chamou muito a atenção e eu gostaria da opinião de vocês, que é a Polícia Federal está de posse de uma gravação de 1h08 de uma conversa entre Ramagem, Bolsonaro e General Heleno. Nessa conversa que não veio a público ainda, eles tratam, supostamente, de como a Polícia Federal e a ABIN poderia agir para que Flávio Bolsonaro não sofresse as penalizações naquela questão das rachadinhas no Rio de Janeiro. Se assim, ao que tudo parece, essa gravação é real. A exemplo daquela gravação da suposta reunião golpista. Lembram? Daquela filmagem de vídeo que Bolsonaro esbraveja com os ministros e tal. Enfim, eu não sei por que diabos que esse pessoal tinha tanta mania de gravar as coisas na época das reuniões. Mas, enfim, vocês acham que isso altera alguma coisa, Prisco? Isso não muda nada? É tudo do que a gente já sabe? É só mais do mesmo? Dalido. Bom, eu não entendi a pergunta, Almir. Mil perdões. Caiu uma chuva muito forte aqui agora, eu não consegui entender. Não, então, Dom, é que agora a Polícia Federal está de posse de uma gravação de 1h08, em que na conversa está General Heleno, Bolsonaro e Ramagem, deputado federal, e na época, então, acho que diretor da ABIN, alguma coisa assim. E que eles, nessa reunião, tratavam da blindagem a ser feita a Flávio Bolsonaro, senador do Rio, suspeito de rachadinha. Você acha que essa gravação traz algo novo, traz um fator novo, muda algo? O eleitorado de Bolsonaro, os seguidores de Bolsonaro, o verão de forma diferente ou nada muda, é mais do mesmo? Primeiro, essa gravação tem que vir à tona, né? Nós, a imprensa, estamos aqui para noticiar o fato, indiferente se seja de um lado que gostamos ou não. Então, o fato é o fato e a verdade tem que ser explícita. Fato esse que há um pouco tempo atrás, as joias eram 25 milhões, caiu para 5 milhões e 900 e agora está em 589 mil. E daqui a pouco, se bobear, não tem nem joia. Então, quando vir à tona esses fatos, fica muito mais fácil a gente poder falar. Claro. Quer falar alguma coisa, Prisco? Olha, eu nem vou entrar no aspecto específico dessa questão aí da gravação do então presidente
com o general Heleno e o diretor da ABIN. Nem vou entrar nesse aspecto aí, não. Acho que isso é uma perfumaria, é um detalhe. Eu só acho muito interessante é o seguinte, então, com esse papo todo aí, em cima das joias e tudo mais, e os containers do Lula? Os 11 containers que ele próprio declarou, não sei onde eu vou botar isso tudo, tal. Em relação a isso, nada aconteceu. Então, é 2 pesos e 2 medidas. É 2 pesos e 2 medidas. Se o Bolsonaro cometeu irregularidades e ilícitos, se ficou com presentes que deveriam ficar no acervo da União e não personalíssimos, aí, no caso, o presidente tem direito de levá-los, se isso ocorreu, que se proceda da maneira mais célere para que seja devolvido. Agora, não só em relação a ele, também em relação a Dilma e a Lula, porque eles ficaram com um número proporcionalmente muito maior do que os do Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro quis vender algumas coisas no exterior, isso é ilegal. Que se puna o Bolsonaro, mas também que se puna os antecessores. Esse que é o problema. No final das contas, eu fico com a sensação que isso tudo é um jogo. É um jogo, porque primeiro houve o vazamento. Daí, o Alexandre de Moraes derrubou o sigilo. Estão achando que nós somos ignorantes ou ingênuos? Tudo combinado. Hoje, infelizmente, a Polícia Federal está caindo no discreto da opinião pública. E não generalizo, porque tem delegados e policiais corretos. Mas aquela cúpula lá de Brasília está aparelhada pelo consórcio Planalto Supremo. Essa que é a realidade. Colocando em jogo a credibilidade da instituição e daqueles profissionais corretos. É claro que foi vazado propositadamente, com conhecimento de Alexandre de Moraes e do Supremo. Conversa mole é essa? Agora, o que passa a sensação é que isso tudo acontece como uma cortina de fumaça, para desviar a atenção. O país está desgovernado, um presidente que parece completamente fora do juízo, com declarações absurdas, com tiros no pé do seu governo sobre o aspecto econômico. Ora, e aí vem com esse papinho de joia, e a mídia entra nesse jogo, todo combinado. Pô, vamos parar com isso, né, Almir? Estão achando o quê? Que nós servimos para trouxas, para idiotas? Já falamos em alguns programas aqui, toda vez que uma pauta bomba tá tramitando em Brasília, vem uma bomba do Bolsonaro e essa pauta bomba, o holofote vai para a bomba do Bolsonaro e a pauta bomba, que realmente é o foco, tramita e passa livremente. Cortina de fumaça. Parabéns, Decano. E a bomba do momento é que o programa, infelizmente, acabou. Prisco, muito obrigado pela sua participação. Dom, prazer falar contigo mais uma vez. Tudo de bom para vocês. Você que nos acompanhou na internet, no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho. Galera da RCO também, tudo de bom. Até a próxima.